Ao longo da história do nosso planeta, formas de vida muito diversas habitaram a Terra, muitas das quais se apresentaram de maneira tão impressionante que poderiam ser consideradas fantásticas. Entre elas, destacam-se criaturas que dominaram a biosfera por mais de 145 milhões de anos: os dinossauros. Esses seres, imponentes e enigmáticos, são parte fundamental da história da vida no planeta. No entanto, a grande extinção, que ocorreu há cerca de 66 milhões de anos, trouxe consigo uma mudança drástica no cenário da Terra. Este evento catastrófico, ainda cercado de mistério, dizimou praticamente todos os animais com mais de 25 quilos, incluindo os dinossauros. O impacto de um cometa ou de outro fator cósmico, aliado a intensas erupções vulcânicas e mudanças climáticas, provocou um cataclismo que alterou profundamente a vida no planeta. E esse evento deu início a uma nova era. Após o apocalipse dos dinossauros, o mundo foi rapidamente ocupado por novos habitantes, os mamíferos. A partir desse ponto, a Terra passou a ser dominada por uma luta constante pela sobrevivência. Os mamíferos, antes pequenos e discretos, começaram a ocupar os espaços deixados vagos pelos dinossauros e evoluíram de maneiras surpreendentes. Eles começaram a apresentar novas formas e comportamentos, dando origem a uma grande diversidade de espécies. Entre essas criaturas, uma em particular se destacou, um ser que, em vez de se render às leis implacáveis da natureza, decidiu moldá-las ao seu favor. Este ser, que não era o maior, nem o mais forte, ou o mais rápido, ascendeu ao topo da cadeia alimentar e se tornou o rei da natureza. Mas, como isso foi possível? A resposta começa há cerca de 66 milhões de anos, com o fim dos dinossauros e o início da Era Cenozoica. Esta nova era geológica se estende até os dias atuais e, ao longo de seu curso, a Terra passou por enormes transformações. O Cenozoico é dividido em vários períodos, e o primeiro deles foi o Paleógeno, que se iniciou logo após a grande extinção dos dinossauros. Durante esse período, que durou cerca de 43 milhões de anos, a Terra passou por profundas mudanças geológicas e climáticas. No Paleógeno, um novo continente começou a se formar. A Índia colidiu com a Ásia, criando os Himalaias, e a Antártida passou a ser coberta por uma espessa camada de gelo. A biosfera da Terra se recuperava lentamente do impacto do cataclismo. Durante esse tempo, mamíferos começaram a ocupar os nichos ecológicos que haviam sido deixados pelos dinossauros. Surgiram criaturas estranhas e fascinantes, como o Paracerraderium, um gigantesco mamífero herbívoro que podia pesar até 20 toneladas, e os Archaeoceti, ancestrais das baleias modernas, que habitavam os mares primitivos. Há cerca de 23 milhões de anos, o Paleógeno foi substituído pelo Neógeno, que se estendeu por cerca de 20 milhões de anos. O Neógeno é dividido em duas épocas, o Mioceno, que durou a maior parte desse período, e o Plioceno, que começou há cerca de 5 milhões de anos. Durante o Mioceno, o clima da Terra começou a esfriar gradualmente. As calotas polares se expandiram, e grandes cadeias montanhosas, como os Andes e os Alpes, se elevaram. No mar, o Megalodon, o maior tubarão carnívoro da história da Terra, dominava as águas. Nos continentes, criaturas gigantescas como os Gigantopithecus, o ancestral dos orangotangos que podia atingir até 3 metros de altura, e o Entelodonte, mamíferos com aparência de porcos, mas que eram carnívoros, aterrorizavam a fauna local. O fim do Mioceno e o início do Plioceno, cerca de 5 milhões de anos atrás, foi marcado por um evento cataclísmico na região do Estreito de Gibraltar. Um terremoto colossal fez com que a barreira rochosa que separava o mar Mediterrâneo do Oceano Atlântico se rompesse, resultando em uma enorme inundação que modificou para sempre a geografia da região. Durante o Plioceno, os continentes já estavam mais ou menos em suas posições atuais, mas a Terra continuava passando por mudanças climáticas drásticas. A temperatura global era mais alta do que a atual, e a Terra experimentava períodos alternados de aquecimento e resfriamento. Em meio a essas transformações, a fauna continuava a evoluir. Os grandes mamíferos da época, como os dinotério e os mastodontes, dominavam os ecossistemas terrestres. Esses gigantes herbívoros foram substituídos,
com o tempo pelos mamíferos modernos, como elefantes e rinocerontes. No entanto, à medida que o clima mudava, esses animais foram gradualmente extintos, enquanto outros se adaptavam às novas condições. Os primeiros humanos surgiram na África, aproximadamente há 4 a 6 milhões de anos, com espécies como o Ardipithecus e o Australopithecus, cujos restos fósseis mostram uma estrutura ainda muito primitiva, mas com indícios de um desenvolvimento para a postura ereta e maior capacidade cerebral. Diversas espécies de hominídeos coexistiram ao longo de milhões de anos, incluindo o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens. Cada uma dessas espécies apresentou características únicas, como o uso de ferramentas e o desenvolvimento de linguagens primárias. Os Homo sapiens, ou seres humanos modernos, emergiram cerca de 200 mil anos atrás, mas foi somente nos últimos 10 mil anos, com a transição para a agricultura e a vida sedentária, que nossa espécie começou a dominar o planeta de maneira mais significativa. A invenção da agricultura e o início da Revolução Neolítica permitiram aos seres humanos criar civilizações complexas e avançadas. Mas apesar de todo esse progresso, a humanidade ainda enfrenta muitos desafios. O futuro da nossa espécie, assim como o destino da Terra, continua sendo uma questão aberta. As histórias dos dinossauros, dos primeiros mamíferos, dos antigos hominídeos e da ascensão da civilização humana são testemunhos de um planeta em constante mudança, moldado por forças naturais e pelo próprio esforço da vida em se transformar. E assim, o nosso planeta continua sua jornada, repleto de mistérios e desafios, enquanto nós, os filhos da Terra, tentamos entender e talvez controlar o nosso próprio destino. A história da vida na Terra é longa e complexa, e cada nova descoberta adiciona um capítulo fascinante a essa história. E enquanto a Terra continuar a girar, novas histórias, desafios e possibilidades irão surgir. E você? O que pensa sobre o nosso passado e o futuro da nossa espécie?